Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda com essa paz é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos. Passando aqui nessa hora, meus irmãos, para deixar aqui uma breve reflexão, eu gostaria de estar falando aqui a respeito de por que Saul foi rejeitado por Deus. Por que o rei Saul perdeu o seu trono, perdeu a sua comunhão com Deus. Então nós vamos estar meditando em alguns versículos aqui, para que venha esclarecer essa dúvida, para que nós venhamos entender melhor o porquê Saul foi rejeitado. Eu quero desde já deixar o meu abraço a cada um de vocês que é inscrito neste canal. Você que ainda não é inscrito, fica aqui o convite, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário e nos ajude a evangelizar. Então vamos lá, vamos ao tema deste momento. Eu quero aqui estar começando, lendo a palavra do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 10 e no versículo 8, amém? Se você tem uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia, vamos estar lendo aqui junto, para que não fique somente nas minhas palavras. 1 Samuel, no capítulo 10 e no versículo 8, eu coloquei uma colinha aqui, meus irmãos, para que eu venha estar localizando melhor essa palavra aqui. Olha, havia uma norma, havia uma regra que o profeta Samuel tinha sido usado por Deus para falar para Saul. E essa regra era com respeito aos sacrifícios. Vamos ler aqui no versículo 8 do capítulo 10, para que nós vejamos qual seria essa regra. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás até que eu venha a ti e declare o que has de fazer. Então, como nós vimos, meus amados irmãos, o profeta Samuel, usado por Deus, deixou essa ordenança para que Saul esperasse durante 7 dias para poder oferecer o sacrifício. Saul não era autorizado a oferecer sacrifício. O sacrifício era normalmente oferecido por algum dos levitas, dos sacerdotes, e Saul ele era da tribo de Benjamim. Saul era ungido a rei, mas não era ungido a sacerdote, então, porém, não tinha essa autoridade de oferecer sacrifício. No capítulo 13, no versículo 8, nós vamos ver aqui essa questão do sacrifício. Então, a primeira causa que fez Saul ser rejeitado por Deus foi porque ele ofereceu o sacrifício sem estar autorizado a fazer. O profeta Samuel ordenou para que ele pudesse esperar quando ele viesse, para que ele oferecesse o sacrifício. E Saul ali, apressado, com medo do povo se dispersar, ele acaba oferecendo o sacrifício, e esse foi um dos atos que ele foi rejeitado por Deus. No capítulo 13, no versículo 8, está escrito assim, e sucedeu, e esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Amém, meus irmãos? Então essa aqui foi a primeira causa que Saul foi rejeitado. Não era para ele ter oferecido o holocausto. Era Samuel que ia fazer esse trabalho. Saul, porém, ele se precipitou ali em um ato que ele estava apressado, temente à guerra,
E ele acabou oferecendo esse sacrifício, e pelo que nós vimos nessa palavra, ele foi rejeitado também, por causa de ter oferecido esse holocausto ao Senhor, que não lhe era permitido. E a segunda causa, pelo que Saul foi rejeitado por Deus, está em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 2 e 3. Aqui vem a ordenância, e depois vem a desobediência. Aqui vem o mandamento do Senhor, e depois vem a desobediência, que fez também com que Saul perdesse o seu trono, perdesse o seu cargo de rei. No capítulo 15, no versículo 2, está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Amém, meus irmãos? Então aqui teve um mandamento. A ordem do Senhor era: destrói os amalequitas por completo, destrói tudo. Nós vimos aqui, matar as crianças, matar os jumentos, matar as ovelhas, os camelos, as vacas, destruir tudo. Essa era a ordenança do Senhor. Porém, quando Saul ele vai para a guerra e vence aquela guerra, ele começa a dar ouvido à voz do povo. E esse tem sido mal ultimamente, meus irmãos. Líderes que querem agradar a multidão e acaba desagradando a Deus. Líderes que querem agradar o povo e acaba descumprindo a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Saul naquele dia. A Bíblia diz que o povo viu ali umas boas ovelhas, umas boas vacas, e Saul ele vai e pega dos despojos, enquanto a ordem do Senhor era: destrói tudo, como fizeram ali os filhos de Israel, a Jericó, que também Acã pegou ali do despojo, que não era permitido. Então, nesse caso, a ordem era para destruir tudo, e Saul acaba pegando dos despojos, levando as melhores das ovelhas, das vacas, e ainda pior, ele poupou o rei dos Amaleque. Ele levou consigo o rei dos Amaleque e não matou ele, como era a ordenança do Senhor. E isso então foi a causa que Saul perdeu o seu reino. Vamos estar lendo aqui no 15:23, quando vem a sentença de Saul através do profeta Samuel. Olha o que está escrito aqui. Vamos começar do 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, meus irmãos? Então foi isso. Saul foi rejeitado, em primeiro lugar, porque ele ofereceu holocaustos, que não era para ele ter feito, era para ele ter aguardado o profeta Samuel. E em segundo lugar, porque tinha uma ordenança do Senhor, que era para destruir tudo que tivesse ali no reino dos Amaleques, e ele pega as melhores ovelhas, pega as melhores vacas e poupa ainda a vida do rei. A Bíblia vai dizer ainda nesse capítulo que o próprio Samuel ele mata aquele rei, porque era uma ordenança do Senhor. Então o que Saul não fez, o próprio Samuel fez. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a causa porque Saul foi rejeitado como rei. Eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas. Deixe aí nos comentários qual assunto que você gostaria de saber. Qual tema você gostaria de que nós meditássemos aqui neste canal? Deixe aí nos comentários, nos ajude a evangelizar.